Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos, os nossos amigos internautas do YouTube, do Facebook, do Instagram. Estamos aqui nesta noite para tratar sobre um assunto da Palavra de Deus, falar sobre perseguição às igrejas no século 21. Eu quero vos trazer aqui uma palavra que está em Mateus, capítulo de número 16 e o verso de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz desta maneira: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, queridos e amados irmãos, que quando Jesus vai chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos, perguntando: quem diz ser os homens, ser o Filho do Homem? Então nós vamos ver que eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus ele pergunta novamente: e vocês? Quem dizes que eu sou? Então eu fico imaginando que talvez ali alguns não souberam responder a pergunta que Jesus fez. Mas Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro conhecia quem era Jesus. Pedro sabia dos milagres que Jesus estava fazendo, que ele era o Cristo. Talvez para muitos não acreditassem. Mas Pedro sabia quem era Jesus. E eu lhe pergunto nesta noite: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que ele tem feito na minha e na sua vida, queridos e amados irmãos? Então, no verso 17, a Bíblia vai dizer que Jesus responde para ele e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque é Ele quem sabe de todas as coisas. É Ele quem conhece o homem por dentro e por fora. É Ele quem sonda o nosso coração. É Ele quem nos entende. Então, Jesus ele diz novamente: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já tinha um plano. E ele sabia que Pedro ia ser o futuro pastor de Jerusalém. Que Pedro ia ser, aleluia, pastor de ovelha. E que também iria haver perseguições contra a vida de Pedro, contra a igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, queridos e amados irmãos: a perseguição ela vem, as lutas elas vêm querendo te derrubar, querendo te parar. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele levantou a igreja. E não tem demônio, não tem ninguém que pare, aleluia, o propósito do Espírito Santo na minha e na sua vida. E é por isso que nesta noite eu convidei uma pessoa, um convidado, para a gente tratar sobre esse assunto, falando de perseguição às igrejas. E eu quero convidar aqui meu amigo, meu irmão, Diácono Zé Ayrton, para a gente tratar sobre esse assunto de perseguição sobre a igreja. Seja bem-vindo, Diácono Zé Ayrton. Amém. Amém, a paz do Senhor. Senhor, meu querido. Amém. Seja bem-vindo. Pois bem, o tema aí é muito forte, sabemos o versículo que ele abordou aí de Mateus 16, né? Isso, Mateus 16. E vemos aí o texto que ele abordou, a qual tem uma conversa, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos, e veja lá o que Jesus responde para ele, dizendo que
em relação ao texto, Jesus direciona aí uma perseguição que a igreja iria sofrer, né? Isso. E que também naquela época já estava havendo. Já estava acontecendo, ali. Claro. Jesus era o próprio cabeça, já o alvo, né? Isso. Já da perseguição, né? Com certeza ele já estava vendo e já sabia do que estava acontecendo, porque naquela época exatamente havia muitos profetas que estavam se levantando ali, muitos fariseus Isso. que não acreditavam, Exato. né, que falavam mentiras, né, que proferiam palavras enganosas. Então muitas pessoas estavam desacreditando, né? Isso, porque era muito comum naquela época, perdão, era muito comum, muitos profetas naquela época, né? Tinham muitos profetas falsos, né? E profeta verdadeiro, como também tinham os escribas e fariseus, que eram homens que conheciam a lei de Deus. E não receberam Jesus como o Filho de Deus, e eles não acreditavam. Por isso que Jesus indagou com seus discípulos, perguntando: e vocês dizem quem eu sou? Isso. Aí, nós vemos aí que por isso que ele perguntou, porque as pessoas, era difícil para elas acreditar que quem era Jesus realmente, se ele era o Filho de Deus, né, realmente, que havia vindo fazendo milagre, curando leprosos, dando vista aos cegos, fazendo grandes coisas na vida daquelas pessoas. Então por isso era difícil para alguns acreditar, até mesmo alguns dos seus discípulos que estavam com ele. Exato. Mas nós vemos aqui que a resposta de Pedro ela foi clara e objetiva, quando ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Olha aí, que palavra tremenda. Pedro conhecia e sabia que Jesus era o Filho de Deus, que havia vindo ao mundo para salvar a humanidade. E agora, por que Jesus ele diz para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Olha a expressão de Jesus: a minha igreja. Quando Jesus disse esta pedra, Jesus se referiu a ele próprio, que ele é a rocha, né? O próprio Pedro vai dizer lá nas suas cartas que Jesus é a rocha. E quando ele disse que a porta do inferno não iria prevalecer contra a igreja, Jesus já estava se referindo à tentação, ou seja, à perseguição ao evangelho, à sua ausência. E aos dias de hoje também. E aos dias, exato, à sua ausência de Jesus, que Jesus iria voltar para o céu, e a igreja ia ficar nas mãos de Pedro, como o cabeça da igreja, por guiar os irmãos da igreja de Jerusalém, não é isso? Então é bem claro que no livro dos Apóstolos, você vai ver que Pedro é o cabeça da igreja a direcionar os irmãos a evangelizar, a fazer a missão. E outra coisa, nós vemos que Pedro era tão convictos, queridos e amados irmãos que vão nos assistir, que tem outra passagem que Pedro, ele também diz: para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de salvação, só tu tem o refrigério para nossa alma. Então Pedro, o cara era convicto, né? E Jesus sabia que Pedro dava para ser o cabeça de Jerusalém, o pastor de Jerusalém, porque era uma pessoa que tinha convicção de quem era Jesus, né? Não é isso? Isso. Se você ler o livro dos Apóstolos, você vai ver que todos aqueles apóstolos ali morreram pelo Evangelho. Foi uma perseguição tão terrível que aconteceu naquela época, que não só os apóstolos, mas como os seguidores de Cristo também sofreram pelo Evangelho, já que estamos falando de perseguição do Evangelho, e isso para se cumprir com a profecia de Jesus, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. O que é prevalecer? E outra, né? As portas do inferno, só um momento. É que aí podemos simbolizar duas portas: a porta do evangelho e a porta do inferno. Ou seja, que são duas portas que prevalecem, que levam pessoas. O evangelho leva as pessoas à porta do céu, à salvação. E as portas do inferno levam as pessoas ao conduzir o inferno. E Jesus, como sendo ele igreja, o cabeça da igreja, ele diz que a sua igreja, o seu povo, as portas do inferno não iam prevalecer contra eles. E houve uma grande perseguição ao ponto de matar todos os apóstolos, não só os apóstolos, como a sua igreja também vem sofrendo até hoje a perseguição. Nós também vamos ver já em Atos, né? Isso. Estevão, o primeiro mártir. Isso, sendo perseguido, perseguido, sendo apedrejado por pregar o evangelho de amor e paz.
por falar da verdade. Após ele vem Pedro preso. Isso, após vem Pedro, né, que vai preso, né, vão para a prisão por pregar também a palavra de Deus. Após vem Paulo. Isso, após vem Paulo, com certeza, por ter as suas convicções que só Jesus era o Filho de Deus e que só Ele podia salvar a humanidade. E né? essa é a igreja de Isso, Jesus. é tanto que Paulo, ele vai para a prisão, vai preso, por conta, Paulo e Silas, por conta que eles vinham passando em uma certa menina, né? Havia um espírito de adivinhação e ela ficava adivinhando e dava grandes lucros aos seus servos, não era isso? E o que acontece? Por eles expulsar aquele espírito maligno que havia na vida daquela menina, eles foram presos. Então, já havia perseguição naquela época, né? E imagine agora, queridos e amados irmãos, eu fico imaginando aqui, eles apanharam pelo Evangelho. Só quando nós chegamos no dia de hoje, quando a igreja do Atos dos Apóstolos, quando ela foi toda massacrada, quando mataram todos os apóstolos o resto dos irmãos sofreram, sabe o que aconteceu? Desde a época de Jesus até 1500, a época de Martim Lutero, a igreja do Senhor Jesus, ela sofreu um martírio ao ponto dos irmãos pregar o evangelho em cavernas, em montanhas. Eles ficavam escondidos, não podiam fazer culto nas ruas, nas casas, nas igrejas, e eles faziam culto escondido. E quando eles se encontravam com alguns irmãos, faziam culto nas suas casas. Então isso foi uma perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja do Senhor Jesus nunca parou. Ela nunca parou. E nunca vai parar. E nunca vai parar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o cabeça da igreja e o Espírito Santo é a leva para o céu. E essa perseguição está dando continuidade ao ponto de chegar hoje nos nossos dias. Com certeza. Por conta do quê? Dessa doença aí que está assolando o mundo todo, coronavírus, né? Que não é só aqui no Brasil, mas no país inteiro. Isso. E que chegou ao ponto das igrejas ter aquele decreto das igrejas fechar, porque não pode ter aglomeração de pessoas nas igrejas. Então, muitos pastores por aí estão com as suas igrejas fechadas, né? Isso é o quê? É perseguição à igreja, é perseguição ao povo de Deus. Sabemos que Deus, Ele é maior do que o coronavírus. Ele é maior do que essa... Nós vamos morar com o Pai. Então é melhor do que estar aqui, né? Porque lá em Apocalipse, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, né? Então nós vamos dizer o que valeu a pena passar por tudo isso aqui. Valeu a pena passar pelas perseguições, pelas calúnias, pelas pedradas que nós enfrentamos todos os dias, quando nós saímos para pegar a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes muitos missionários, muitos profetas chegaram por aí, foram mal recebidos por pregar um evangelho de amor e paz, foram ameaçados até de mortes, queridos e amados irmãos, mas eles não deixam de pregar a palavra porque eles têm convicção que Jesus é o Filho de Deus. Essa pandemia, que é esse tal de coronavírus, ele é uma doença que foi lançada, tá entendendo? E tem atingido os 4 cantos do mundo. E devido a essa grande matança de pessoas, observe que aproveitaram a ocasião para prender, tentar parar a igreja. Tá entendendo? Para parar a igreja. É tanto que eles tentaram parar, mas não vai parar. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja é eu, você, ele. Tá entendendo? Você que está aí vendo esse vídeo, a igreja é você. Nós não vamos parar. Mas devido a essa doença, essa pandemia aí, os homens têm tentado botar um cadeado, uma lei, que é uma lei para nos parar. Mas nós não vamos parar diante de uma coronavírus, diante dessa doença, porque, como ele já falou, nós temos a nossa convicção de que Jesus Cristo, Ele é o Salvador e que Ele pode, se Ele se livrar a gente, amém. Se não livrar, também não tem problema. Sabe por quê? Porque Paulo, uma vez ele disse assim, como eu já gostaria de estar com o papai, mas eu sei que eu tenho crido, porque o viver para mim é vida, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Então para mim não importa, eu
eu estar nesse mundo, para mim importa eu estar nesse mundo com Jesus, e na outra vida espiritual com Jesus pregar a mesma coisa. Então essa doença aí, vem esse gigante chamado coronavírus, vem para parar a humanidade, mas a igreja do Senhor não vai parar. Pode fechar as portas da igreja, mas nós vamos orar, vamos clamar pelo mundo, para que o Senhor possa salvar no meio da rua, como muitos irmãos no meio do mundo aí estão fazendo. Só interrompendo aqui, já vamos terminar. Como você indagou, como você falou aqui, que a igreja somos nós, eu, você, os demais ouvintes que estão nos ouvindo aí. Então, se fecharem as igrejas, né, nós não vamos deixar de clamar. Nós vamos para as ruas, nós vamos para as praças, nós vamos para os montes, mas nós não vamos deixar de clamar ao nosso Deus, porque só Ele tem palavra de salvação para nós. O homem, ele não tem, mas Jesus ele tem, porque Ele é a fonte de água viva, e essa fonte não seca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de 2 Crônicas, e ele é a resposta para o coronavírus, viu, Jesus? Com certeza. Quem quiser realmente escapar mesmo, convida, se agarra com Jesus, porque só Jesus, ele é a solução para a humanidade, para o mundo. Jesus é a solução, tá entendendo? Não tenha medo desse coronavírus, não tenha medo, fica à vontade, só faça o que o governador disse, se precave, se guarde, se reserve, tá entendendo? Faça a sua parte, mas Jesus, ele é tudo. Com certeza. Só para terminar, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 13, a Bíblia vai falar que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. Mas nós vemos aqui que ele diz dessa maneira aqui no verso 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Aí no verso 14 ele diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então nós vemos aqui, né, que Jesus, o nosso Deus, ele está dizendo isso, que se a gente clamar, não importa onde seja na sua casa, seja na praça, seja em cima de um monte, Ele vai nos ouvir. Mas que nós devemos se arrepender enquanto é tempo, que nós venhamos, louvado seja Deus, se humilhar na presença de Deus, porque é fácil a gente fazer isso, a gente clamar ao nosso Deus, porque nós temos a convicção que Ele vai nos ouvir e que Ele vai botar por terra essa doença, essa enfermidade que está assolando o mundo todo. Mas eu digo uma coisa para você: a igreja, que é eu, que é você, que é o diácono Ayrton, ela não vai parar, ela vai estar, aleluia, louvado seja Deus, sempre de pé, porque foi Jesus quem escolheu a igreja, e não tem homem, não tem demônio, não tem ninguém que feche as portas da igreja que o Senhor abriu. Louvado seja Deus. Então fique com Deus. Obrigado, diácono Ayrton, pela sua participação, e até a próxima entrevista com o nosso próximo irmão, que a gente vai também entrevistar. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.